Vou pegar o ser mais conhecido do universo, os reptilianos. Se nós humanos for entrar num embate com reptilianos, eu digo para você que 1000 reptilianos acabam com o mundo em 7 horas. As religiões mentem constantemente para nós. Isso foi uma descoberta minha, porque eu vi isso por escrito, através de documentos antigos, classificados, ou seja, documentos sigilosos. Então essa foi a minha primeira decepção, a questão religiosa no mundo. Todas as religiões, não falo só de uma. A segunda decepção, que não foi nem tanto assim, é os governos. A primeira a gente já sabe que alguma coisa tem, né? Exato. Você teve alguma missão, mas missão mesmo, não só férias quando você voltava, tal. Tem alguma missão no Brasil? Você viu alguma entidade não humana no Brasil? Por 4 vezes nós estivemos no Brasil em missões. O nosso país, ele é muito bem protegido por outras entidades, das quais eu visualizei algumas vezes. Até mesmo pelos hostis, também tem um certo cuidado por esse país aqui, por essa região aqui da América Latina. Na sua opinião, Ted, a humanidade tem alguma chance de vencer essas raças hostis em algum embate global? A gente tem tecnologia para isso? Ou depende da ajuda dos outros irmãos estelares, dos benevolentes? Como funciona isso aí? Bom, eu vou explicar o micro para você entender o macro. Assim como um país não pode enfrentar 2, ele precisa de parceiros, nós humanos também da mesma forma. Perfeito. Os Estados Unidos, por ser uma grande potência militar, para ele entrar no Iraque, ele precisou de 14 países. Para vencer a Alemanha, precisou de 29 países. Até mesmo uma guerrinha boba ali na África, ali contra um país, vai 3, 4 juntos. É isso aí. Então nós humanos temos tecnologias que são cedidas por essas entidades, não as mesmas que nos atacam. As entidades benevolentes, que nos cedem tecnologia ou conhecimento para a criação de tecnologia, em termos de defesa bélica, para que possamos aí ter um mínimo de enfrentamento. Então vou reduzir esse mínimo em horas. Vou dar um exemplo. Eu acredito que não mudou muito até hoje. Vou pegar o ser mais conhecido do universo, os reptilianos. Se nós humanos for entrar num embate com reptilianos, eu digo para você que 1000 reptilianos acabam com o mundo em 7 horas. Nós teríamos 7 horas para segurar os reptilianos, até que viesse o socorro. Ou seja, o socorro teria que aparecer dentro de 7 horas. E esse socorro vai acontecer com muito menos tempo disso, obviamente. Até porque existe um acordo interplanetário entre essas entidades. Ninguém ataca ninguém para exterminar sem autorização dos demais. E nós, humanos, somos uma espécie de pérola para essas entidades no universo. Até mesmo quem não gosta da gente, precisa da gente. Então é uma coisa que eu digo que o que você vê no seu micromundo acontece no macro também. É uma questão de poder enxergar isso. E você vai entender muitas coisas que estão ao seu redor hoje. Você foi autorizado a falar, e se foi por quem? Tudo isso que você está falando, tanto no livro quanto nas palestras. Na verdade, eu estou quebrando acordos. Todos nós, quando entramos nessas entidades, nós fazemos juramentos. Quando você vai servir ao exército normal, no período normal, você faz o juramento à bandeira, de vida e morte. Não é diferente para nós. Só que o nosso juramento está muito além de servir a uma pátria. Nós servimos ao planeta. E tudo que está à nossa adjacência a esse planeta. E, consequentemente, juramos fidelidade também a determinadas entidades, para que essas entidades continuem a nos proteger e também a nos, vou dizer assim, premiar com conhecimento. Obviamente que eu não estou autorizado por essas entidades, nem mesmo pelo órgão do qual eu pertenci. Eu estou quebrando regras, e isso não é bom. Já fui ameaçado várias vezes. E eu sei disso, tenho plena consciência disso. É uma coisa muito esquisita de se falar, mas é uma verdade. Aqueles que falaram e deram nome e endereço foram conhecer Jesus, eu acho. Eu não estou afim de conhecê-lo tão cedo, então eu sei meu limite, até porque já me pediram esse limite. Aqui em Brasília, certa vez, eu fui num evento aqui a convite de um grupo de pessoas da classe média, era para falar sobre a Antártida, porque eu estive lá 3 vezes. E durante o dia, me pararam numa avenida principal aqui, que liga uma cidade satélite, e me intimaram ali a não falar, para que eu mudasse o discurso. A impressão que eu tive o cara falar aquilo para mim porque ele entrou no meu computador e viu o que eu estava preparando para aquela palestra. E eu tive que mudar. Quando foi a noite que eu fui para a palestra,
tinha muitas pessoas estranhas que eu não conhecia. E havia 9 militares lá. Dos 9, só conhecia 5. Os outros nunca tinha visto na vida. E eles não se comunicavam com os outros que eu conhecia. Isso foi também estranho. Eu pensei, pô, vai que mandaram alguém para cá para ver se realmente eu vou falar alguma coisa, né? Então, por precaução, eu mudei. Falei menos, né? Na verdade, eu até desconversei. Não foi uma palestra muito boa, porque me preocupou muito. Porque ameaças, elas são reais. E às vezes os fatos acontecem. A ameaça sai do plano do falar e vão partir para o agir. Sim. Como eu conheço de onde eu vim e onde servi, eu me coloco na posição de responder algumas coisas ou não, esclarecer outras ou não, e manter uma linha para ter um mínimo possível de menos apurrinhação com eles, né? Ted, o que mudou na sua vida depois que você ficou sabendo que nós não somos os únicos nesse universo e que os nossos governantes escondem da população geral toda essa verdade? Como foi esse processo? Em termos religiosos, porque eu fui católico muitos anos, desde pequeno, Interessante. porém meu pai é filho de chinês, no caso meu avô era chinês, meu pai sempre foi budista. A primeira decepção que eu tive foi religiosa. As religiões mentem constantemente para nós. Isso foi uma descoberta minha, porque eu vi isso por escrito, através de documentos antigos, classificados, né? Ou seja, documentos sigilosos, que nos eram apresentados, e a gente tinha que ler, entender e aceitar, porque é uma verdade. E continua sendo até os dias de hoje. Volta e meia você vê coisas que a igreja começa a divulgar agora que você fica impressionado. Por que não disseram antes? Um exemplo, o livro de Enoque. Por que ele foi excluído dos livros bíblicos? Porque Enoque fala de Lúcifer, não como um ser demoníaco, como muita gente pinta hoje, né? Entre outras coisas que tem lá em relação a nossos dias de hoje. Esse livro foi excluído para que nós não tenhamos informação às verdades que estão ocultas. Até porque religião foi criada pelo homem, não é uma coisa divina. Deus não criou religião nenhuma. Isso também está lá escrito, eu li isso. Eu não sou espiritualista, eu falo em termos empíricos das minhas atividades. E dentro daquilo que é empírico das minhas atividades, nós estudávamos constantemente para poder saber o que estávamos fazendo ou o que íamos fazer. Então não é uma criação minha, não é um achismo meu. Por mais que alguém aí pode não acreditar ou não no que eu estou dizendo, é a minha verdade do que eu vivi contra achismo de muita gente que só lê o que outros leem. Né? Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, a humanidade vive no Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não pesquisa. Né? E quando você começar a pesquisar, começar a fuçar mesmo, você vai se deparar em muitas barreiras. E algumas até ameaçadoras. Vão pôr o dedo na tua cara e vai dizer, aqui você não entra. Isso aqui não te pertence. Coisa desse tipo. Quem é pesquisador aí sabe que você tem essas barreiras. Né? Então essa foi a minha primeira decepção, a questão religiosa no mundo. Todas as religiões, não falo só de uma. A segunda decepção, que não foi nem tanto assim, é os governos. Né? Isso a gente já sabe que alguma coisa tem, né? Exato. A primeira mentira que o governo conta é tudo é o Estado. O Estado tem que financiar isso, o Estado tem que bancar aquilo. Não, cara. Eles falam em nome do Estado, porque nós somos o Estado. O Estado nada mais é do que a população daquele país e seus bens. E nós, este Estado, elegemos um governo, que são os nossos representantes. E quando os governos ocultam do Estado as suas verdadeiras necessidades e benfeitorias que poderiam estar usufruindo dela, é penoso, porque você vê que a população sempre vai ter gente pobre, mas não miserável. Né? E em muitos governos, nós tivemos 35 anos aqui no Brasil de governos onde o governo fez questão de fazer a população ficar na miséria e vender isso como se fosse algo de riqueza. Né? Não quero entrar aqui em detalhes partidários, estou falando de forma geral. Exato. Então, dentro do que é geral, nós, brasileiros, estamos muito atrasados. E eu digo para vocês que, se vocês tivessem noção da riqueza mineral que nós temos e que é explorada por outros países, que foi entregue para esses países, que hoje são tecnologicamente muito avançados, inclusive, não só falo de bens minerais, eu falo também dos bens intelectuais que nós perdemos nos últimos 25 anos. Nós temos cientistas na NASA que não voltam mais para o Brasil. Isso. Nós temos cientistas em várias agências do mundo, homens que desenvolvem tecnologia de ponta para outros países.
e não volta para nós aqui. Porque quando chegam aqui, são tratados como meros serviçais, né? Não dão valor às mentes brilhantes, né? Então, é triste. Mas foi o que eu também vi lá. Mas teve um lado bom que eu descobri lá. Nós temos uma terra abençoada, vou dizer assim para vocês resumirem aí o que eu quero dizer. E o nosso país, ele é muito bem protegido por outras entidades, das quais eu visualizei algumas vezes, né? Até mesmo pelos hostis, também tem um certo cuidado por esse país aqui, por essa região aqui da América Latina. E isso é bom. Você teve alguma missão, mas missão mesmo, não só férias quando você voltava, tal. Tem alguma missão no Brasil? Você viu alguma entidade não humana no Brasil? Por 4 vezes nós estivemos no Brasil em missões. 2 delas, uma não foi bem no Brasil, mas foi dentro da Amazônia Setentrional, que está descrita no livro. Isso. A segunda foi em Colares. As atividades de Colares ainda não se encerraram. Só não é mais divulgado, por uma questão de acordo. As outras 2 missões, uma foi no sul do Brasil e uma outra já ali próximo à Chapada Guimarães, no Mato Grosso. Então, por que você resolveu quebrar o acordo do silêncio? Né? Dentro daquele... Ela pergunta se você corre riscos, você já respondeu que sim. Agora, por que você resolveu falar? Quando eu saí de lá, eu não saí por baixa, ou por expulsão, ou por um outro motivo social. Tá no livro, hein? Vai contar, hein, Ted? Eu fui deletado. Nessa deletação, me zeraram. Isso vocês vão ver no livro. E nesse zerar, ou seja, todo o meu histórico foi apagado. Conta bancária, endereço, fiquei sem documentos por uns 3 anos, histórico escolar, tudo. A gente chama de morte social. Sim. Tá? E eu vivi essa morte social em termos, ainda vivo até hoje, ao ponto de você não ter muito o que provar de conhecimento. Então eu procurei emprego de vigilante, já fui segurança de autoridade aqui, que alguns me conheciam já, me indicavam para um e para outro, para ter uma sobrevivência. Eu vivo de subsistência. Eu trabalho como eletrotécnico, né? Eu tenho uma pequena empresa de fundo de quintal, vou dizer assim, que anda meio capenga, porque o mercado não está bom, na área elétrica, reforma, projetos, que eu faço projeto elétrico também. É o meu meio de subsistência. A outra forma é consultoria. Aqueles mais ousados que me conhecem na área militar ou na área política me chamam para participar de consultorias na área de segurança pública, segurança nacional e atividades militares, em termos de treinamento, etc. Tanto é que eu já fui instrutor de polícia aqui no DF em 2011, no Nordeste também, em 2012. Dei instrução para vários policiais, recebia por hora aula, mas sem comprovação de nada. Era uma coisa por indicação mesmo, né? Por conhecimento de causa que eu tenho.